Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Na aula de hoje trago para vocês o tutorial da bolsa Siena, uma bolsa feita com fio de poliéster, 100% poliéster da Meliá Fios, tá? Eu utilizei o fio Unique Blends da Meliá, meus amores, nessa cor lindíssima, que é um mesclado de 5 milímetros e ficou super econômica. Então eu utilizei 330 gramas, gente, para fazer toda essa bolsa. Inclusive eu fiz o fundo da bolsa, tá? E o rolinho tem 500 gramas, então sobrou 170 gramas. Então ficou super econômica. Explico todo o passo a passo para vocês, tá? Aqui as medidas, o fundo da nossa bolsa ficou com 21 por 9. De altura, nessa parte menorzinha aqui, ficou com 12 centímetros e até aqui em cima ficou com 18 centímetros e meio. Mas eu explico todo o passo a passo para você, caso você queira aumentar ou diminuir a sua bolsa, tá? Desde a parte da alça também, como vocês vão aplicar, todo o passo a passo bem completinho, tá certo? Lembrando que todos os materiais estão na descrição e também aqui na sacolinha para vocês conseguirem comprar aí na Shopee ou no Mercado Livre, caso tenha esses links disponíveis, eu vou deixar para vocês também no Mercado Livre. Então, se você é nova ou novo por aqui, prazer, meu nome é Natânia, espero muito que você fique comigo no canal Nice Tem Crochê, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, compartilha esse tutorial com suas amigas crocheteiras, não esqueçam de hypar esse vídeo se aparecer essa opção e comenta aqui embaixo um coraçãozinho ou de onde você está falando, que isso me ajuda bastante. Se você puder, torne-se membro aqui do canal, clicando no botãozinho que está escrito Seja Membro, você vai ter acesso ao Clube Fio a Fio por R$ 6,99 mensais. Lá eu posto aulas inéditas que eu não posto aqui no canal, somente lá, tanto versão destro e canhoto também. Mas se você não puder, não tem problema, você deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando esse tutorial nos grupos de crocheteiras que eu sei que você tem aí, comentando aqui embaixo qualquer coisa, gente, um coraçãozinho, o que você achou dessa bolsa, qual vai ser a cor da sua bolsa, hypando esse vídeo e assistindo os anúncios, isso já me ajuda e me incentiva cada vez mais a fazer tutoriais gratuitos para vocês, tá bom? Então bora pra aula? Então vamos para os materiais da nossa aula de hoje, meus amores. Para começar, já quero falar para vocês que todos os materiais estão na descrição e para você que vai comprar esses materiais na Shopee, você vai encontrar todos eles, porque são todos da Shopee, tá certo? Vocês vão conseguir comprar todos eles, então eu vou deixar aqui na sacolinha para vocês, porque daí fica mais fácil de você comprar, porque você vai ver a fotinho do produto, né, vai ver a foto do fio, vai ver a foto da alça, da etiqueta, então vai facilitar para você escolher exatamente o produto que você precisa e você vai ser redirecionado para o seu aplicativo da Shopee e o vídeo vai continuar tocando, tá? Então já vai facilitar esse processo aí de compra para vocês, tá certo? Então vamos lá, para começar quero mostrar para vocês o fio que a gente vai utilizar, esse fio da Meliá, meus amores, é um fio de 5 milímetros. Esse é o fio Unique Blends, tá? Maravilhoso, gente. Olha essa mescla lindíssima, tá certo? A cor desse daqui, meus amores, é a cor Meliá. É exatamente isso mesmo, a cor é a cor Meliá. O lote aqui certinho, tá? Olha pra vocês verem, gente, que lindo é esse tom. Maravilhoso, é um rosa misturado com terracota e verde. Eu amei demais essa cor de fio. É um fio de 5 milímetros, como eu falei pra vocês. A composição é 100% poliéster, é um rolinho de 500 gramas e ele tem em média aí 185 metros, tá? A agulha indicada da número 4 até a agulha número 6, tá certo? Eu vou trabalhar com a agulha número 5, mas você pode trabalhar aí com a agulha da sua preferência, tá bom? Eu vou utilizar essa alça aqui também, que é a alça trapézio, gente, ó. O par da alça, ela é bem grossinha, tá, gente? Comprei também na Shopee, fiquei bem impressionada com a qualidade. Ela não é fininha, ela é bem grossinha, bem pesada e bem bonita. Então, vou utilizar o parzinho dela, tá? Vou utilizar aqui uma alça de corrente de 1 metro, que já vem com a argola articulada na ponta. Lembrando que vai estar tudo na sacolinha pra vocês. A minha etiqueta, que vocês gostam bastante, meus amores, essa etiqueta de metal personalizada, tá? Com a minha logo. Além da etiqueta nesse tamanho que eu coloco aqui pra vocês, eu vou deixar mais 2 links. Tem o da etiqueta que eu comprei, que é a retangular. Nesse link você vai ter 2 tamanhos. A minha etiqueta é do tamanho maior, tá bom? Tem um tamanhozinho menor, mas tem a maior por conta do NS, que ele é bem comprido, então eu achei que ele ia ficar apagadinho na etiqueta menor, mas você pode escolher o tamanho que você quiser. E também tem a versão triangular e redonda, tá certo? Também tem outras cores para vocês escolherem lá, gente. Eu sou simplesmente apaixonada por essa etiqueta aqui.
Botãozinho imantado, meus amores. Inclusive, comprei recentemente esse pacote aqui com 20 botões imantados, que ajuda muito, facilita super, tá? E também acaba saindo mais barato. A agulha, como eu falei pra vocês que eu vou utilizar, é a agulha Unique, tá? Essa aqui é a agulha número 5. Como vocês sabem, eu amo muito essa agulha, meus amores, que ela tem a mesma qualidade das agulhas gringas, desliza super bem o fio, a pegada é maravilhosa e eu paguei menos de R$ 30 nessa agulha, tá? Comparado com as agulhas aí gringas, né, as ergonômicas, ela tem um preço muito, muito, muito acessível e eu amo de paixão. Você já consegue ver a diferença no primeiro uso, então também vou deixar pra vocês o link aqui na sacolinha, tá certo? Vou deixar o link da unidade individual, que você pode comprar o tamanho que você quiser, mas também tem o conjunto, caso você use todos os tamanhos aí com frequência. Lembrando que essa agulha aqui, ela tem a numeração a partir da número 5, tá certo? Então, vou deixar também alguns kits que eles têm disponível. Eu acho que tem o kit com todas as agulhas e tem o kit com 3 agulhas, tá certo? Vou deixar pra vocês também. Vou precisar aqui da fita métrica, inclusive essa fita métrica veio junto com os fios que a Meliá me mandou, ó, personalizadinha também. Marcadores pra gente marcar tudo bem certinho. E vou precisar de um isqueiro pra fazer o arremate do nosso fio de poliéster, tá bom? Então, bora pra aula. Então, vamos iniciar aqui a nossa base, pessoal. Para começar, já quero falar para vocês que não precisamos de números certos de pontos, tá? Então, vocês podem fazer aí a quantidade que vocês quiserem de correntinha no início, que vai determinar o comprimento da nossa base, tá? A parte maior. Depois, as carreiras vai determinar a largura da minha base, tá certo? Então, vou fazer aqui a minha laçada inicial. Vou fazer aqui um total de 25 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Então, fiz aqui meu cordão com 25 correntinhas, tá? Não vamos trabalhar aqui na parte da frente, onde temos os Vzinhos. Vou virar o meu trabalho e vou trabalhar aqui onde tem as alcinhas, ó. Cada alcinha corresponde a uma correntinha. Pulo a primeira e venho na segunda, passando por baixo dessa alcinha somente, deixando essas aqui da frente livres. Laço esse fio, trago aqui pra frente e fecho fazendo meu primeiro ponto baixo. Vou no próximo. Vou na próxima alcinha, laço, trago pra cima, mais um ponto baixo. Na próxima alcinha, laço mais um ponto baixo. E eu vou seguir esse processo fazendo um ponto para cada pontinho de base. E vou ter aqui um total de 24 pontos no final desse cordão. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira e fiz aqui os 24 pontos. Então, vou medir aqui para vocês verem quanto ficou essa carreira, tá? Pode ser que solte mais um pouquinho, mas estamos ficando aqui com mais ou menos 19 centímetros. Lembrando que vocês podem iniciar com a quantidade de correntinhas que vocês acharem melhor. Só se baseia pela alça aí de vocês, tá? Agora, eu vou fazer uma correntinha pra dar altura aqui. E virar o meu trabalho. Eu vou fazer uma base com pontos baixos duplos. Então, a primeira etapa aqui é fazer uma carreira inteira de pontos baixos, pegando somente nessas alcinhas aqui de trás, ó. Então, eu entro na alcinha de trás, laço e faço um ponto baixo. Na próxima, laço, mais um ponto baixo. Na próxima, laço, mais um ponto baixo. E vamos fazer também mais 24 pontos baixos até o finalzinho da minha carreira. Finalizei aqui a minha carreira de pontos baixos, pegando somente na alcinha de trás. E agora, vamos iniciar o nosso processo de ponto baixo duplo. Faço aqui uma correntinha e viro o meu trabalho. Agora, a gente vai levar esse processo até o final, que vai ser o quê? Pegar a alcinha de trás aqui dessa parte de cima, mas também pegar a alcinha que a gente deixou livre na carreira anterior. Então, sempre vamos pegar duas alcinhas. Lastro aqui pra cima e faço um ponto baixo. Venho aqui no próximo ponto, a alcinha de trás e a alcinha lá de baixo.
lastrar aqui pra cima, um ponto baixo. Aqui você já começa a perceber que tá bem mais grossinho. Alcinha de trás, alcinha lá de baixo, lastrar aqui pra cima, um ponto baixo. Alcinha de trás, alcinha lá de baixo, sempre essas duas. Opa. Lastrar aqui pra cima, um ponto baixo. Certo? Então, eu vou fazer esse processo até o finalzinho da minha carreira também. Então, pessoal, cheguei aqui no finalzinho da minha carreira e quero mostrar pra vocês o último ponto, tá? Porque aqui fica bem mais próximo as duas alcinhas. Eu não posso esquecer de pegar elas, ó, a alcinha de trás e a alcinha aqui de baixo. Então, a gente sempre vai pegar duas alças. Laço, trago aqui pra cima e faço um ponto baixo, ó. Então, fiz mais uma carreira. Faço uma corrente, viro meu trabalho e vamos repetir esse processo. Pego aqui as duas alcinhas, lastro aqui pra cima, um ponto baixo. Venho no próximo, lastro aqui pra cima, mais um ponto baixo. Sempre pegando essas duas alcinhas aqui, não podemos esquecer de pegar essas duas alças, tá? Só que aqui, meus amores, nessa base de ponto baixo duplo, a gente vai contar as carreiras formadas através desses pontos que estão do avesso, tá vendo aqui? Então, aqui eu conto como duas carreiras, mas aqui, se for levar em consideração, eu já estou fazendo a minha quarta carreira, só que eu vou levar em consideração essa parte aqui, ó, onde eu tenho os pontos baixos do avesso, tá certo? Então, vou seguir aqui, lembrando que essa parte é a parte do comprimento da minha bolsa, e agora eu vou fazer a parte da largura dela, tá? E vocês também têm que se basear na alça aí de vocês. Se sua alça for maior, faz mais correntinhas, tá bom? Como a minha alça é a alça trapézio, que é a que eu deixei no link da sacolinha aqui pra vocês, então eu não preciso fazer uma base muito grande, tá bom? Então eu vou dar uma altura aqui bem bacana e já venho mostrar pra vocês com quantos centímetros ficamos. Então, pessoal, finalizei aqui a minha base, tá? Olha pra vocês verem aqui o que eu fiz. Eu subi até uma altura que eu queria e deixei o degrauzinho aqui dos nossos pontos baixos duplos junto com a parte do ponto baixo do lado direito, ó. Se vocês verem aqui, tá do lado direito. E eu vou levar em consideração essa parte aqui, ó. Se vocês olharem, todas as carreiras estão com os pontos baixos do lado do avesso. Então, eu vou contar as carreiras desse lado de cá. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 carreiras, tá? Esse daqui vai ser o suficiente para mim fazer a minha bolsa, porque não pode ser muito grande, gente, porque eu tenho que levar em consideração a minha alça, tá? Então, para vocês verem o tamanho da minha alça. Então, se ficar muito grande, vai ficar desproporcional, e é o tamanho que eu quero. Inclusive, também depois a gente dá uma dobradinha no lado e ela aumenta um pouquinho na parte da largura, tá? Então, eu vou medir aqui pra vocês, nessa parte de fora também. Então, aqui eu tenho 20 centímetros e meio, quase 21 centímetros de comprimento. E aqui de altura eu tenho 9 centímetros, tá certo? Agora, a gente vai começar a trabalhar os nossos pontos baixos, pegando nas alcinhas aqui de cima mesmo, tá? Como que eu vou fazer aqui, meus amores? Eu vou fazer aqui uma correntinha, vou voltar e vou fazer um ponto baixíssimo aqui nesse pontinho de cima pra não precisar cortar o meu fio. Aqui depois eu vou ter que fazer um pontinho aqui, tá? É só pra voltar e não ficar muito na quina. E aqui, na alcinha de trás, eu venho e faço um ponto baixo. Caso vocês queiram marcar, ó, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou marcar pra depois a gente não se confundir, que ali eu preciso fazer um ponto. Porque o que acontece, gente? O que acontece aqui, gente? Como eu vou fazer os pontos baixos direto, então pode ser que fique um pouquinho difícil de fazer a junção desse ponto com o ponto da carreira aqui. Então, por isso que eu fiz um ponto baixíssimo, porque daí aqui não vai ser o último ponto. Esse aqui vai ser o último ponto, onde eu fiz o ponto baixíssimo. Então, eu venho aqui e coloco o meu marcador nesse ponto, tá? Reparem que eu vou trabalhar deixando a parte do lado direito da minha base pra cima, tá? A parte do degrau vai ficar aqui pra dentro, dos dois lados. E aqui nessa primeira etapa é mais tranquilo, porque eu vou pegar aqui as duas alcinhas, tá vendo? Ó. A gente segue aqui pegando
as 2 alcinhas do ponto pra fazer a primeira carreirinha aqui de subida da minha bolsa, tá? Então, vou fazer um ponto pra cada pontinho de base aqui. Porque como a gente vai fazer um ponto simples, eu não tenho uma quantidade exata de pontos que eu preciso, sabe? Então, você pode tanto aumentar ou diminuir as carreiras, as correntinhas no início, pode fazer aí conforme vocês precisarem. Vou chegar até ali no finalzinho e já venho mostrar pra vocês. Então, pessoal, eu cheguei aqui na minha última alcinha, ó, nas minhas 2 últimas alcinhas. Entro aqui por trás, laço e faço um ponto baixo, tá? Aqui agora, como mencionei pra vocês, a gente vai descer fazendo um ponto pra cada carreirinha, tá? Então, a gente consegue ver certinho aqui as minhas carreiras, tá bom? E como que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou pegar as 2 perninhas desses pontos desse lado de cá, ó. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu preciso fazer 8 pontos nessa parte aqui de baixo. Venho, pego as 2 perninhas pra ficar mais firme, direto, tá, gente? Laço e faço um ponto baixo. Eu vou procurar aproximar bem, principalmente essa alcinha aqui de cima. Venho aqui na próxima, pego as 2 alcinhas, laço, mais um ponto baixo. Pesco aqui as 2 alcinhas, laço, mais um ponto baixo, ó. Tá vendo? Eu só vou fazendo ponto sobre ponto aqui. E a gente não faz a curva, porque aqui já vai ser a minha primeira carreira de subida. Um ponto baixo. No próximo laço. Mais um ponto baixo, tá? E eu vou fazer esse processo até aqui, nessa última carreirinha que eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. Cheguei aqui na minha última carreirinha, como que eu vou fazer aqui, meus amores? Eu preciso fazer nessa última carreira, como que eu posso fazer aqui? Ou eu posso pegar a perninha da correntinha que eu deixei aqui, ó, essas 2, ou eu posso pegar essa alcinha aqui que fica entre essa carreira, tá? O que fica mais fácil pra vocês. Então, eu vou pegar aqui pra facilitar pra mim, tá certo? Porque ali geralmente fica um pouquinho mais difícil. E agora, eu já tenho que vir pra cá, ó, pegando as 2 alcinhas de cada ponto. Não vou pegar a correntinha, venho nessas 2 alcinhas aqui. Nessa parte aqui da quina, sempre aproxima bem essa alcinha de cima, ó. Laço, um ponto baixo, ó. E viro aqui esse trabalho. Agora ele não vira muito bem, mas as próximas carreiras ele vai virar melhor. Vem aqui nas próximas 2 alcinhas, que foi as correntinhas que a gente pulou, né? Laço, um ponto baixo, ó. E venho fazendo aqui um ponto pra cada alcinha de base, tá? Ó. E vira assim pra ir me ajudando. Vou caminhar até o finalzinho aqui, e desse lado de cá é um pouquinho diferente do que do lado de cá, tá? Mas eu vou explicar pra vocês bem certinho. Caminhei aqui com meus pontos baixos, meus amores, ó, na parte de baixo. E aqui a gente precisa fazer o mesmo processo da parte das carreiras. Só que aqui, como eu falei pra vocês, fica um pouquinho diferente. Olha o sol, gente, olha que bonito que ficou esse fio no sol, ficou lindíssimo. Ó, o que acontece aqui, meus amores? Se vocês olharem bem, aqui eu tenho as carreiras de ponto baixo, só que o ponto não tá completo. E aqui eu tenho uma outra alcinha de um ponto baixo, como se ele tivesse pela metade, ó. Entre essa carreira e essa, eu tenho esse ponto aqui, ó. Tá vendo? Entre essa e essa, eu tenho essa. Eu não vou levar em consideração essa, eu vou levar em consideração certinho o ponto das carreiras, tá? E outra coisa aqui, ó. Lembrei que tem zoom de novo, gente, que eu tinha esquecido de novo. E outra coisa aqui, meus amores, ó. Aqui tá a carreira de ponto baixo, ó, tá vendo? Vou falar pra vocês de novo. E aqui, o último pontinho, parece que ele tá pela metade. Aqui eu tenho a outra e o pontinho parece que tá pela metade, tá? Mas eu vou trabalhar aqui mesmo. Eu tenho um outro ponto aqui, ó, que parece que tá pela metade, mas esse daqui é do lado de trás, eu não vou levar em consideração, eu vou levar essa parte aqui mesmo. Então, a gente vai continuar fazendo um ponto por carreira, certo? Então, vamos lá. Então, eu já vou virar aqui a minha carreira pra fazer aqui na minha
lateral. Como que eu vou fazer aqui, meus amores? Essa primeira, ela fica diferente das outras, porque foi a primeira carreira que eu fiz. Eu vou pegar essas duas alcinhas aqui, ó, sempre pegando as duas alcinhas pra ficar bem firme. Ó, entra aqui, laço e faço um ponto baixo, tá? E agora aqui nessas outras, vocês já conseguem ver que tem bastante fio, né? Que já tá mais grossinho. Então, como que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na carreira, ó, na carreira, naquele pontinho que tá pela metade, eu vou vir bem no pezinho dele e vou forçar. E vai sair duas alcinhas aqui nessa parte de baixo. Só que eu não vou pegar perninha nenhuma porque não tem, tá vendo? Então, eu pego aqui nessa parte. Entro, laço e faço um ponto baixo. Venho na próxima carreira, a mesma coisa. Venho no pezinho do ponto baixo, ó, que tá pela metade, bem no pezinho aqui dele. Forço a minha agulha e vai sair duas alcinhas aqui. Laço, mais um ponto baixo. No próximo, a mesma coisa. Eu não vou pegar a perninha desse ponto, porque até então ele só tá com uma perninha. Geralmente, a gente sempre pega duas alcinhas. E aqui também eu vou fazer 8 pontos baixos, tá? Ó. Aqui fica um pouquinho mais espaçadinho, mas depois acerta. Então, olha pra vocês verem. Eu fiz em cada carreira correspondente, só que eu não peguei a perninha, eu peguei só as alcinhas que eu falei pra vocês. Fiz aqui, agora essa última, que ela também não vai estar bem grossinha, porque foi a última carreira que eu fiz. Mas eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos nas carreiras, tá? Agora, já cheguei aqui na parte de cima, que é onde eu tenho o meu marcador. Lembra que eu fiz o ponto baixíssimo? Então, eu preciso fazer o meu ponto aqui dentro, tá? Caso vocês consigam fazer o ponto aqui e não fique muito buraco, bem no espacinho onde a gente fez, ó, mas tá vendo que ele formou um buraquinho? Então, o que que eu vou fazer aqui pra tapar esse buraquinho? Eu vou pegar a alcinha dessa carreirinha, dessa última carreira, e eu venho aqui embaixo, ó, bem embaixo de tudo. Então, pessoal, eu vou fazer dessa forma aqui. Pego a perninha desse ponto, entro aqui embaixo, ajusto bem a salsinha, laço, pra fazer aqui no lugar que tá o ponto baixíssimo. Só que eu preciso fazer esse fechamento desse fio o mais aqui em cima, próximo do outro ponto possível, tá? Não pode ficar distante, ó. Por que que vai acontecer aqui agora? Eu vou fazer esse fechamento não nessa alcinha aqui do primeiro ponto, mas na segunda aqui, ó. Por quê? Geralmente, quando a gente vai fazer aqui um ponto, uma carreira de pontos baixos, a gente começa com uma correntinha. Como eu fiz o primeiro ponto baixíssimo e depois o ponto baixo, ele já formou aqui a alcinha, tá vendo? Então, o que que acontece? Se eu fizer o fechamento aqui, eu vou estar aumentando um ponto na carreira e vai ficar errado. Então, por isso que eu tenho que vir no ponto anterior. Então, vou soltar a minha laçada, vem aqui com a agulha de trás pra frente, ó. Nessa alcinha anterior, não nessa, nessa daqui. Coloco essa alça na agulha, laço e trago aqui pra trás. Aqui agora, se vocês quiserem, na hora de subir o primeiro ponto, pode entrar embaixo da alcinha que já tem aqui, ó. Passa por baixo dessa alcinha que eu acabei de levar lá e por baixo dessa alcinha aqui, ó. Coloca a laçada na agulha, ajusto aqui, laço, trago esse fio aqui pra frente. E como eu vou fazer ponto baixo torcido, esse aqui primeiro eu já vou girar 360 graus e fechar aqui, tá? O primeiro sempre é bem facinho. Venho no meu próximo ponto, não, nas duas alcinhas. Laço meu fio, trago aqui pra frente, vou segurar essa alça aqui, correr aqui esse fio até a ponta e vou girar ele em volta dele mesmo aqui, ó. Tá? Laço e fecho. Venho na próxima alcinha, laço esse meu fio, trago aqui pra cima, seguro essa alça que eu trouxe,
puxo essa ponta até aqui no gancho da agulha e giro o gancho por ele mesmo, ó. Agora eu laço e fecho. Mais um ponto baixo torcido. Venho aqui na próxima alcinha, laço esse meu fio, trago aqui pra frente. Vou segurar essa alcinha pra me ajudar. Puxo aqui a agulha e o fio, ó, trazendo o fio sempre na ponta. E eu giro essa agulha em volta dela mesmo, ó. Se vocês só fazerem esse movimento aqui, puxando um pouquinho pra trás, já vai girar, tá? Porque tem que ficar torcidinho aqui. Laço e fecho. De novo, vem aqui na próxima alça dos 2 pontos, que aqui agora a gente vai trabalhar somente nessas alcinhas. Laço meu fio, trago aqui pra cima. Corro aqui a agulha, pra deixar a ponta, o fio bem na ponta da agulha. Seguro a alcinha e eu giro aqui em volta dela mesmo. Laço e fecho, tá? Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos torcidos, tá bom? E agora eu vou dar toda a volta aqui, fazendo um ponto para cada alcinha de base, ó. A gente só vai trabalhar nas alcinhas, nas 2 alcinhas, tá certo? Quando eu finalizar, eu venho mostrar para vocês o fechamento e, mais uma vez, como que a gente vai subir as próximas carreiras. Então, pessoal, dei toda a volta aqui, tá? Fazendo ponto baixo torcido. Olha pra vocês verem como fica bonito. E eu acabei esquecendo de falar pra vocês quantos pontos que deu na volta. Em toda a minha volta, eu fiquei com um total de 64 pontos, tá? E como eu falei pra vocês, como é um ponto simples, eu não preciso de um número exato de pontos aqui, tá certo? Então, vamos lá. Vamos pro fechamento novamente, ó. Solta a minha laçada, vou vir aqui com a minha agulha de trás pra frente no primeiro ponto, só que nessa alcinha aqui de cima. Venho aqui com a agulha de trás pra frente, laço esse meu fio e trago aqui pra trás. Trouxe aqui pra trás, vou vir embaixo da alcinha que eu acabei de levar pra trás. Coloco a laçada na agulha e ajusto. Ajusto bem. Agora eu venho pra cá, laço, trago aqui pra frente, tá? E agora vamos fazer o nosso primeiro ponto baixo torcido, que é 360 graus. Opa! Girei aqui, laço e fecho o primeiro ponto. E agora a gente vai continuar com a sequência de fazer ponto sobre ponto, ó. Peguei aqui as 2 alcinhas, laço meu fio, trago aqui pra cima, dou uma seguradinha aqui, corro aqui esse fio na ponta da agulha e giro essa alcinha em volta dela mesmo, tá? Essa aqui sempre vai ficar retinha. Laço e fecho. No próximo, a mesma coisa. Entro aqui embaixo, pegando as 2 alcinhas, laço meu fio, trago aqui pra frente, seguro a alcinha pra me ajudar, corro aqui com esse fio na ponta, giro 360, laço e fecho. Venho nas próximas alcinhas, laço, trago aqui pra cima, corro aqui pra ponta, seguro pra me ajudar, giro 360 e fecho, tá? Caso você queira fazer esse ponto também no ponto baixo centrado, dá, tá bom? Mas eu vou fazer nessas alcinhas aqui de cima, porque, querendo ou não, esse ponto ele já dá uma ótima estrutura, tá certo? Que é o que a gente precisa para essa bolsa ficar bem bonita, tá bom? Então, aqui agora, meus amores, é só repetição. Eu vou subir aqui das mesmas formas, fazendo essa carreira aqui do mesmo jeito, fazendo ponto sobre ponto, tá? Até eu ter altura para aplicar a minha alça, tá? Lembrando que a gente vai aplicar a nossa alça de uma forma diferente. A gente vai aplicar ela dentro do crochê. Então, eu tenho que ter isso na minha cabeça, que a minha alça já vai fazer parte da altura da minha bolsa. Então, eu preciso colocar aqui quantos centímetros que eu quero que fique no total, que eu acho que vai ser aí uns... Vamos ver aqui. Ó, a minha alça aqui tem 8. Se a minha bolsa for ficar com 15 centímetros, digamos assim, ó, de altura, que eu acho que pode ser uma altura bacana aqui. Não, vou fazer um pouquinho maior, ó. Vamos fazer aqui com 16 ou 17 centímetros aqui de altura, pra ficar uma bolsa mais altinha. Então, eu preciso fazer aqui um total de... Para esses 17 centímetros, eu tenho que fazer mais ou menos 9 centímetros aqui de altura dessas carreiras aqui,
tá? Então, depois, quando eu tiver mais ou menos com os 9 centímetros, eu volto com vocês pra gente começar a aplicar a nossa alça. Então, pessoal, finalizei aqui a subida da minha bolsa, tá? A primeira etapa, tá certo? Eu tinha falado pra vocês que ia fazer um pouquinho menor, né? Só que tem uma questão aqui, meus amores. Como a gente vai encaixar essa alça aqui e vai ficar a abertura, eu preciso levar isso em consideração, tá? Porque essa aqui vai ser a parte que a gente vai ter pra colocar as coisas dentro da bolsa, né? A gente vai segurar aqui, mas essa parte vai ficar aberta, tá? Então, caso você queira subir mais, deixar mais alta essa parte aqui, pode deixar. A parte que eu vou ensinar pra vocês, a alça, vocês repetem depois de fazer a quantidade de carreiras que vocês quiserem, tá bom? Então, vamos lá. Então, ela vai ficar mais ou menos assim, né? Depende do jeito que vocês preferirem, ó. Então, aqui pra mim de altura já está excelente. Então, vamos lá. Agora, eu vou cortar aqui o meu fio pra gente fazer o arremate, porque agora a gente já vai começar a fazer a parte da alça. Puxei todo esse fio aqui pra fora, venho aqui com a agulha de trás pra frente, pegando essas duas alcinhas, laço e trago aqui pra trás. Fazendo aqui um fechamento falso. Agora, antes de passar nessa alcinha, passo aqui por dentro desse nozinho e no meio dessas duas alcinhas, ó, pra ficar com esse fechamento aqui bem bonito. Trago aqui pra trás, ó, sem puxar pra não desmanchar. E a alcinha vai ficando dessa forma aqui, ó, tá vendo? Bem bonita. Ajusto aqui, ó. Fica com esse fechamento. Trago aqui por trás de algumas alças. Corto o excesso de fio. E queimo aqui com o isqueiro. Sempre o lado da chama azul, tá? E aperto aqui. Ó. Prontinho. E tá feito aqui o arremate, tá? Essa aqui vai ser a parte de trás e essa a parte da frente, tá? Vou medir aqui pra vocês verem. E eu fiquei aqui com quase 12 centímetros aqui de altura, tá? Deu 11 centímetros e um pouquinho mais de meio centímetro. 11 centímetros e meio, alguns quebradinhos. 11 centímetros e 7, mais ou menos, tá? Agora, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que posicionar aqui a parte da minha alça, tá? Então, como que eu vou fazer aqui? Pra começar, eu preciso dividir aqui essa base no meio, tá? Vocês podem colocar aqui, ó, a base de crochê na mesa e dobrar pra dividir ela bem certinha ao meio. Então, dessa forma, vocês vão ter a divisão bem ao meio. E também vocês podem basear a base aqui, ó, pra colocar a alça, tá? Então, ó, aqui vocês podem deixar ela tanto com essa parte da abertura pra fora, ó, quanto virada assim, tá? Vai do gosto aí de vocês, de qual forma vocês acham que vai ficar melhor. Lembrando que a gente vai utilizar essa parte da alça pra colocar a mão, tá? Porque a gente vai segurar ela ali em cima. Ó, eu resolvi, meus amores, deixar a parte da abertura pra baixo, tá? Pra não ter perigo de abrir, sabe? Porque às vezes vai que a cliente dá um jeito e acaba abrindo essa alça, né? Então, eu não quero correr esse risco. O que que eu vou fazer? Vou pegar aqui uma fita. Pegar um pedacinho pequeno. Ó, só um pedacinho. E eu coloco aqui nessa abertura. E passo aqui, ó.
Dessa forma vai evitar que essa alça se abra. Só que esse processo vocês só vão fazer se for deixar a abertura aqui pra baixo, tá? Se for deixar pra cima, não façam esse processo, porque senão não vai ficar muito bonito, sabe? Eu acho que essa forma fica melhor pra gente fazer aqui embaixo, porque a gente vai esconder com pontos depois, na hora de costurar, tá certo? Então, vocês vão fazer esse processo com as duas alças. Então, agora com os marcadores, a gente vai marcar os limites aqui. Da nossa alça, tá? Então, a gente tem que posicionar de forma bem centralizada. Qualquer coisa vocês podem marcar aqui, ó. Tá vendo que eu tenho as alcinhas aqui? Olha pra vocês verem. Tá vendo que eu tenho as alcinhas aqui que estão pra cá, as alcinhas que estão pra cá, e tem uma alcinha que ela tá bem deitadinha aqui. Então, eu vou marcar aqui pra me ajudar a ver que esse é o meio. Eu vou fazer esse processo também dos dois lados, ó. Então, aqui, dessa forma, a gente consegue centralizar o máximo possível, tá? Então, vamos lá. Então, aqui eu vou posicionar a minha alça. Aqui, ó, mais ou menos na parte que eu acho que é o meio. Eu posso aqui separar com os dedos, ó. Aqui eu tenho praticamente 5 dedos pra cá. E aqui tem um pouquinho menos, então eu puxo um pouquinho mais pra cá, ó. E aqui a gente deixa separado a parte da alça que eu não vou trabalhar, ó. Então, nesse caso, vai ser esse ponto aqui, ó. Esse daqui que tá bem retinho com a minha alça. E posicionando. Esse aqui também eu não vou trabalhar, vou trabalhar a partir deste. Que aqui é a parte da curvinha, tá vendo, ó? Então, aqui vai ser a parte da curvinha, que a gente vai deixar livre, que depois a gente dá uma leve puxadinha e começa a trabalhar depois, tá? Então, vou marcar aqui, ó. Então, esses são os pontos da parte da minha alça que eu não vou trabalhar. Ó. Então, coloco aqui de novo, pra ver bem certinho, ó. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. E na parte de trás, a mesma coisa, tá? Eu marco aqui retinho pra gente ver se dá certinho os pontos. E aqui também eu tenho que ver se está equilibrado, tá? A quantidade de pontos aqui. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 pontos também. Aí, eu conto desse lado de cá pra ver se está equilibrada a distância, principalmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos desse lado de cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ó, vocês viram, né? Marquei o ponto do meio, aqui tem 9 pontos, 9 pontos, 9 pontos, 9 pontos. 13 aqui na frente e 13 aqui na parte de trás, tá? Então, eu sei que essa parte aqui do meio eu não vou trabalhar, vou trabalhar somente nas partes que não estão marcadas, tá? Então, eu vou tirar aqui o meu marcador desses dois lados e vamos iniciar aqui o processo da minha lateral, tá? Que a gente vai começar a unir a nossa bolsa, a nossa alça, perdão. Queimei aqui a pontinha e eu vou iniciar o meu processo aqui, meus amores, com o mesmo ponto que eu já estou utilizando, tá? Vou baixar aqui um pouquinho. Então, a gente vai continuar utilizando o mesmo ponto que eu já estou trabalhando aqui, tá certo? Então, como que eu vou fazer? Depois do meu marcador, pego aqui o meu fio. Ó, então, aqui, outra coisa que eu já quero explicar pra vocês, pra facilitar. O que que acontece aqui, ó. A primeira carreira que eu vou fazer vai ser uma carreira normal aqui, tá? Que eu falo normal é ponto sobre ponto.
Mas vocês estão vendo que a minha carreira começa a fazer esse processo aqui pra dentro? Então, eu vou ter que acompanhar fazendo alguns aumentos até aqui nessa parte de cima para ir caminhando, tá? Então, eu vou deixar o espaço certinho dessa alça aqui, sempre fazendo aumentos até chegar aqui na divisa, na parte de cima. E eu primeiro vou fazer de um lado e depois do outro, tá? Então, a primeira carreira vai ser ponto sobre ponto. E lembrando que a gente vai fazer a mesma trama. Entro aqui, nessa alça, na alcinha de cima. Vamos continuar fazendo ponto baixo torcido. Laço meu fio, trago aqui pra frente, giro 360, fecho fazendo o meu primeiro ponto. Venho no próximo, entro aqui dentro, laço, ponto baixo torcido e fecho. E eu já venho, ó, arrematando essa pontinha. Entro no próximo, laço, ponto baixo torcido. E eu vou seguir esse processo até chegar aqui antes do marcador. Então, pessoal, eu cheguei aqui no finalzinho, ó, até o marcador. A gente não trabalha aqui, lembrando que essa parte é a da alça, tá? Então, vai ficar assim. Ó. Então, parou aqui, olha pra vocês verem. E agora, a gente vai subir a próxima carreirinha, que a gente já vai fazer um aumento. Provavelmente, como a inclinação da minha alça, ela não é tão acentuada, a gente vai provavelmente intercalar aqui uma carreira de pontos, ponto sobre ponto e uma carreira de aumento. Uma carreira de ponto sobre ponto e uma carreira de aumento, tá? Pra ir intercalando. Só que aqui, o que a gente vai fazer? Geralmente, quando a gente faz uma baguete mesmo, a gente vai lá, finaliza aqui, arremata e volta pra cá. Mas tem uma forma diferente. Como que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o meu fio, o rolo do meu fio, ó, vou até levantar pra vocês conseguirem ver melhor. Vou pegar aqui o meu fio, vou abrir bem aqui essa alça, ó, e vou passar o rolo aqui por dentro pra travar essa ponta, tá? Ó. Eu venho aqui, puxo e deixo bem certinho aqui essa alcinha, tá vendo? Vai ficar como se fosse um nozinho. Então, agora, pessoal, vamos lá pra gente iniciar a nossa próxima carreira. Como eu mencionei com vocês, a gente vai fazer uma carreira de ponto sobre ponto e uma carreira de aumento, tá? Então, aqui, a carreira de ponto sobre ponto, fiquei com 19 pontos trabalhados aqui, ó, tá vendo? Tenho 19 pontos aqui nessa primeira carreirinha. E agora, vamos lá. Vou pegar esse meu fio, trazer aqui pra trás. Trago aqui, no início. Só que aqui tem um detalhe muito importante, meus amores. Os pontos a gente tá trabalhando sempre nas alcinhas de cima, tá? Então, a partir de agora, eu vou fazer uma iniciação aqui de carreira um pouco diferente, porque eu preciso dessas alcinhas aqui em cima. Eu não levei muito em consideração essa parte aqui, porque é a primeira carreira, tá? Então, essa primeira aqui eu não preciso fazer desse formato, mas nas próximas eu sempre vou fazer do mesmo jeito, ó. Segurei aqui, eu vou trazer aqui, ó, segurar o fio do meu rolo aqui pra trás, tá vendo? Eu fiz uma leve alcinha. Vou passar a minha agulha embaixo dessa alça, pra depois eu entrar nessa alcinha aqui, ó. Entro aqui dentro, laço o fio do rolo e trago aqui pra frente, ó, ficando com duas alcinhas. Na do céu, a gente não precisa fazer ponto baixo torcido? Precisa. Então, eu só vou torcer essa alcinha aqui da frente. Agora, eu venho aqui, laço e tiro essas duas alcinhas juntas. Por que você fez desse jeito? Porque agora eu já tenho aqui a minha primeira alcinha. Porque como eu vou trabalhar ponto sobre ponto, só que pegando nessas alcinhas aqui de cima, eu preciso ter sempre as alcinhas certinhas para dar certo o meu trabalho, tá certo? Então, vamos lá de novo. Trouxe aqui o meu fio, ó, deixo ele bem certinho na lateral. Seguro o fio do meu rolo aqui nessa parte, deixando essa alcinha. Passo aqui a minha agulha por baixo e entro na alcinha do meu ponto. Laço, trago aqui pra cima, ficando com duas alcinhas. Giro aqui, fazendo o meu ponto baixo torcido. E fecho, tirando essas duas alcinhas.
Dessa forma, eu já vou ter a primeira alcinha formada no meu primeiro ponto. E agora, como eu falei pra vocês, a gente sempre vai fazer uma carreira de ponto baixo, ponto sobre ponto, e uma carreira de aumentos, tá? Então, eu vou fazer 2 aumentos somente. Um aumento no início e um aumento no final. Então, eu já fiz aqui meu primeiro ponto, vou entrar no mesmo lugar, laço, um ponto baixo torcido e fecho aqui, ó. Tá? E sempre passando por baixo dessa alça. E agora eu sigo fazendo um ponto para cada pontinho de base aqui, ó. Ponto sobre ponto. Até o final, que eu vou fazer mais um aumento no último pontinho, tá? Então, como eu falei pra vocês, a minha alça, ela não fecha tanto. Então, por isso que eu vou fazer dessa forma, ó. Por isso que eu vou sempre intercalar. Se fosse uma alça mais acentuada, eu faria aumento, aumento, aumento. Mas como não é, eu vou fazer essa forma intercalada, tá? Então, pra vocês verem aqui. Fiz aqui agora, daí na próxima vai ser um ponto sozinho, depois vai subindo bem devagarzinho. Então, eu vou dar a volta aqui, até chegar ali na última alcinha, pra mostrar pra vocês mais uma vez o aumento e o fechamento. Cheguei aqui no finalzinho, tá? E cheguei também na minha última alcinha. Então, como eu falei pra vocês, nas carreiras de aumento, eu vou fazer um aumento no início e um no final. Então, aqui na minha última alcinha, eu vou fazer o meu aumento. Entro aqui no meu espaço, laço, faço meu primeiro ponto baixo torcido e fecho. E no mesmo lugar, ó, dá uma puxadinha aqui nesse nozinho. No mesmo lugar, eu entro e faço mais um ponto baixo torcido, olha pra vocês verem, tá? Então, ó, ela também já veio um pouquinho pra frente. E vamos pra fechamento de carreira de novo. Solto aqui essa alça. Vou pegar aqui o meu rolo de fio. E passo aqui por dentro. E agora, eu fecho aqui bem, tá? Então, aqui nessa carreira eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 pontos. Então, a gente ficou com 20 pontos aqui, meus amores, mas se for pra gente contar aqui nessa carreira de baixo, a gente ficou com 19 pontos, mas de alcinhas pra gente trabalhar, a gente só tinha 18. Então, por isso que aqui eu aumentei 2 pontos, tá? Então, por isso que aqui vocês podem achar que ficou diferente, mas tá certinho, ok? Então, fiz aqui o meu aumento, ó. Ele vem abrindo aqui nessa parte de dentro, tá? Então, vamos lá de novo. Vamos lá para nossa próxima carreira de ponto sobre ponto aqui. Trago meu fio pra cá. E aqui outro detalhe muito importante também. Eu já vou iniciar meu trabalho em cima da alcinha que eu fiz. Lembra que a gente fez uma alcinha pro nosso primeiro ponto? Então, vai ser aqui que a gente vai trabalhar. Do mesmo jeito, puxo aqui o fio do rolo pra trás, passo aqui a minha agulha por baixo, entro dentro dessa alcinha aqui, laço o fio do rolo, trago aqui pra frente, 2 alcinhas na agulha, giro 360 e fecho meu primeiro ponto. E agora eu vou fazer um ponto sobre ponto, porque essa carreira é só de ponto sobre ponto, tá? Ó, sempre passando por baixo da alcinha. Pego as 2 alças do ponto anterior, mas passo por baixo desse fio pra arrematar ele, tá? Então, vou fazer desse processo aqui, que é uma carreira de ponto sobre ponto, até o finalzinho, tá? E eu já venho mostrar pra vocês, mais uma vez, o fechamento aqui da carreira. Então, pessoal, já finalizei aqui a minha carreira, mantive aqui meus 20 pontos, tá? Porque essa carreira a gente fez com ponto sobre ponto, né? E agora vamos para a nossa de aumento. Vamos fechar aqui, solto a laçada, passo meu fio aqui por dentro desse rolo e fecho aqui, ó, ajusto bem. Fechando aqui muito bem, tá? E vamos voltar aqui de novo. Eu quero saber se você que tá assistindo esse vídeo aí, se você já é inscrito aqui do canal, não esquece de deixar o seu like, se inscreve, tá, gente, que é muito importante vocês se inscreverem, porque mais da metade das crocheteiras que assistem os meus tutoriais não são inscritas, tá, gente? São tutoriais gratuitos, então não esquece de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse tutorial com suas amigas crocheteiras, tá? E comenta aqui embaixo o que você tá achando desse tutorial também. Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui a nossa próxima carreira, que vai ser a carreira de aumento.
Segura aqui o fio do rolo pra cima, deixando uma leve alcinha. Vou entrar na primeira alcinha que eu formei aqui com aquele pontinho, tá? Não pode esquecer. Passo aqui por baixo, laço esse meu fio, trago aqui pra frente, giro 360. Formei aqui uma alcinha, passo aqui por baixo, vou entrar aqui na minha alcinha, laço meu fio e trago aqui pra frente, ficando com 2 alças. Giro aqui 360 e fecho, tá? E o meu primeiro ponto já tem alcinha. E como essa carreira é de aumento, no mesmo lugar eu faço mais um ponto baixo torcido aqui, tá? E agora, vamos seguir fazendo um ponto para cada pontinho de base. Até chegar no finalzinho, a gente fazer mais um aumento. E, ó, pra vocês verem como ela já vem abrindo aqui, ó. Tá vendo que ela tá abrindo? Que é o que eu preciso aqui pra minha alça, tá? Nada do céu, mas eu não quero fazer desse jeito. Eu quero fazer da forma invertida. Como que eu faço? Você vai fazer a mesma sequência. A única diferença é que aonde eu tô fazendo aumento, vocês vão fazer diminuições. E como que vai ser essa diminuição, né? Quando você chegar no final da carreira, você vai fazer o ponto até um ponto antes. Vocês vão pular esse, ó. Não faz o último, vira. E no caso, quando vocês forem iniciar, vocês não iniciam no primeiro ponto, vocês iniciam no próximo ponto, tá? Então, aqui vocês não iniciam, vocês vão iniciar nesse ponto de cá. Segue fazendo ponto baixo aqui, e em vez de fazer até o último ponto, vocês param no ponto anterior, tá? Então, desse jeito, vocês vão diminuir um ponto no início e um ponto no final. Então, isso é só na carreira onde eu faço o aumento, vocês vão fazer diminuições. E sempre intercalando com uma carreira de ponto sobre ponto, tá? Vou chegar até o final ali e já volto pra mostrar pra vocês mais uma vez o nosso último aumento e o nosso fechamento. Cheguei aqui na minha última alcinha e eu preciso fazer um aumento também, tá? Então, entro aqui, laço, faço o meu primeiro, e no mesmo lugarzinho eu faço o meu segundo, tá? E aqui eu fiquei com 22 pontos baixos torcidos, tá? Então, sempre nas carreiras de aumento, a gente vai sempre aumentar de 2 em 2, tá certo? Então, aí pra vocês verem como que vai ficando, ó, vai fechando dos dois lados, tá vendo? Então, eu preciso que ele faça esse fechamento. E agora, meus amores, é só repetição aqui, tá? Não tem muita coisa pra mostrar pra vocês, porque a gente sempre vai fazer a mesma coisa. Chega na hora do fechamento, a gente faz o mesmo, ó, solta a laçada, pego o rolo, passo aqui por dentro. E puxo fazendo um nozinho. Fechando aqui, travando. Venho com o meu fio, trago aqui pra trás, pra gente iniciar a nossa próxima carreira. E a minha próxima carreira aqui eu sei que é de ponto sobre ponto. Pego o fio do meu rolo, trago aqui pra trás, entro na primeira alcinha do fio que eu fiz ela, tá? Porque eu preciso dessa alcinha. Então, primeiro aqui, passo por baixo do meu fio e eu entro embaixo aqui da alcinha que eu fiz. Entro aqui por baixo, laço. Trago aqui pra frente, 2 alcinhas na agulha, a primeira a gente torce e fecha. E seguimos aqui fazendo ponto sobre ponto, tá certo? Ó, do mesmo jeitinho. Aí. Da mesma forma aqui, tá bom? E depois disso, eu tenho que fazer uma carreira de aumento. E a gente vai intercalando dessa forma até eu chegar no topo da minha alça, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Então, aqui é a minha alça, eu tenho que seguir com esse processo até chegar mais ou menos aqui em cima, tá vendo? Então, vou seguir fazendo esse mesmo processo até aqui em cima e já volto a mostrar pra vocês quantas carreiras eu fiz. Então, pessoal, finalizei aqui a minha primeira lateralzinha, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 carreiras. E eu finalizei com a carreira de ponto sobre ponto, tá? Então, aqui ficamos com 24 pontos nessa última carreira. Lembrando que se o seu fio for mais fino, é só você continuar com essa sequência até completar a alça, tá certo? E colocando aqui, ó, olha pra vocês verem, eu posicionando aqui, ela ficou quase na altura.
Ficou bem na alturinha aqui, tá vendo? Ó, desse lado de cá, a mesma coisa, só que eu vou fazer uma carreira de acabamento aqui. Eu vou fazer uma carreira de acabamento de ponto baixíssimo, pra igualar principalmente essa primeira carreirinha aqui, ó, que a gente sempre faz, e ela fica um pouquinho irregular, tá? Porque, não, a gente formou a alcinha do primeiro ponto, então não é um primeiro ponto realmente, né, a alcinha de cima. Então, por isso que eu vou finalizar aqui. Como que eu vou fazer? Vou fazer o mesmo fechamento, daí dessa forma a gente vai conseguir fazer um arremate bem bonito. Puxo pra cá, faço nó. Então, eu dei o nó aqui, tá, pessoal? E eu vou fazer essa carreira de acabamento depois que eu fizer a união, tá? Não vai ser agora. Então, como que eu vou fazer aqui agora? Eu vou deixar bastante fio sobrando, porque eu vou fazer uma união aqui de costura com agulha de tapeceiro, só que tem que sobrar um pouco pra fazer uma carreirinha de ponto baixíssimo. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Essa ponta que eu deixei, porque a gente sempre inicia o processo aqui nessa parte. Essa ponta que eu deixei, eu vou fazer a união dessa lateral e depois eu vou fazer a carreira de ponto baixíssimo pra cá. E vai ser o mesmo processo aqui, a gente vai fazer agora essa carreira, a gente vai iniciar aqui, vai finalizar ela aqui, a carreira aqui, o fio que sobrar, eu vou fazer a união dessa alça e fazer o ponto baixíssimo aqui, tá? Então, vai ficar bem bacana essa prática aí, tá bom? Eu vou mostrar tudo pra vocês, ó. Corto o fio, queimo a ponta, e esse fiozinho aqui eu reservo, tá? Fiz ali um nozinho pra facilitar aqui esse processo, ok? E agora, meus amores, eu vou repetir esse mesmo processo do lado de cá, tá? É a mesma coisa que eu mostrei pra vocês desse lado de cá. Caso você tenha alguma dúvida, é só voltar um pouquinho o vídeo, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês mais uma vez o início. Lembrando que o marcador é onde vai ficar a minha alça, então eu não posso trabalhar onde tem o marcador. Venho aqui nas duas alcinhas, essa primeira carreira vai ser a carreira simples. Laço meu fio, trago aqui pra frente, giro 360 graus e fecho. E agora sigo aqui fazendo ponto sobre ponto, até chegar ali antes do meu marcador, tá? Então, aqui a gente vai ficar tecnicamente com 18 pontos, mas vamos ficar aqui com 19 pontos, né, tecnicamente, mais 18 alcinhas aqui nessa parte de cima, que é o que conta pra gente fazer os nossos pontos baixos torcidos, porque a gente tá trabalhando somente nas alcinhas de cima. Cheguei aqui no final da minha carreira, o fechamento é o mesmo. Solto a minha laçada e eu vou passar o rolinho inteirinho aqui por dentro pra fazer o nó, tá? Fiz o nó, vou trazer aqui o meu fio pra parte da frente, onde a gente iniciou o nosso processo. E a gente vai iniciar aqui no comecinho, nas duas alcinhas, tá? Antes de iniciar, segura aqui com o fio do rolo pra trás, passo embaixo. Primeiro eu passo embaixo aqui dessa alça, depois vem aqui embaixo dessas duas alcinhas, lastro aqui pra cima, ficando com duas alças na agulha. Giro aqui essa primeira alça e fecho, porque eu preciso formar essa primeira alcinha aqui pra gente sempre fazer aqui os nossos pontos, porque eles precisam dessas alcinhas pra dar certinho a sequência. Então, aqui a gente intercala uma carreira de ponto baixo sozinho, e agora aqui é a nossa carreira com aumentos. Então, eu faço um aumento no início e um aumento no final, tá? E a gente sempre faz o mesmo fechamento. Lembrando que essas carreiras de aumentos, a gente sempre vai aumentar de 2 em 2 pontos, tá certo? Então, vou dar a sequência aqui. E aqui nesse caso, meus amores, vocês têm que fazer a mesma quantidade de carreiras que vocês fizeram nesse lado de cá. Caso você tenha mudado a sequência da sua lateral aqui, você tem que seguir a mesma sequência que você fez aí na sua bolsa, tá bom? Se você tá seguindo certinho aqui o passo a passo, é só seguir da mesma forma que eu mostrei pra vocês desse lado de cá, tá certo? Vou subir aqui essa lateral e já venho pra mostrar pra vocês como que a gente vai costurar a nossa alça. Então, pessoal, já fiz aqui as duas laterais, tá? Deixa eu mostrar pra vocês o tanto de fio que sobrou ainda, ficou super econômica. Então, agora vamos pra nossa costura da alça, tá? O que vocês podem fazer aqui? Utilizar marcadores pra ajudar vocês a prender essa alça na bolsa. Vou começar por esse lado e o processo vai ser o mesmo dos dois lados, tá certo?
Ó, então a gente posiciona aqui. E esses próprios marcadores que já estão aqui, eu vou usar pra me ajudar, tá? Lembrando que é o mesmo processo que vocês vão fazer dos dois lados aqui. Atravesso a alça e passo por dentro do ponto. É só pra me dar uma ajudinha aqui, tá? Que ele não vai prender muito, não. Caso você tenha esse marcador aqui que parece um anzol, ele prende melhor, ó. Esses daqui, assim, ele prende um pouquinho melhor. Mas como o formato é bem específico aqui, a gente consegue se basear bem, tá? Que meu marcador é bem grandinho aqui. Então, não vai fazer muita diferença. Ó, então vamos lá. Vou pegar aqui o meu fio. Vou passar aqui por dentro da agulha de tapeceiro. Lembrando que eu deixei bastante, porque a gente vai fazer uma carreirinha de acabamento depois, tá? Então, aqui, eu sempre vou posicionar muito bem aqui essa parte pra me ajudar, tá? Sempre olhando, mesmo fazendo a costura aqui, eu sempre tenho que estar olhando, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é passar por baixo da alça e vir no primeiro ponto, tá? Então, vou puxar aqui pra dar uma... Aqui uma puxada, e eu vou vir no ponto correspondente, ó. Aqui dentro do ponto. Passo por baixo. Ó, então aqui a gente deixa bem certinho, tá? E agora, a gente vai continuar com esse mesmo processo. Passa aqui por dentro, só que eu vou voltar no mesmo pontinho aqui, tá? Trago aqui pra baixo. A gente vai sempre costurar aqui umas 2 vezes no mesmo ponto. Ó, sempre a gente vai costurar umas 2 vezes no mesmo ponto pra me ajudar, tá? Pra ficar bem firme. Então, agora, o que eu vou fazer aqui? Eu venho por dentro da alça e desço no próximo ponto, que é esse aqui de baixo, tá? Então, eu procuro sempre passar por dentro do ponto, não por trás do ponto, tá certo? Então, venho aqui, puxo todo esse fio aqui e deixo ele bem certinho pra ficar a costura bem bonita, ó. Passei uma vez por esse ponto, venho mais uma vez no mesmo ponto. E puxo tudo aqui de novo. Acerto aqui e ajusto, ó, sempre deixando bem justinho. Fiz a união 2 vezes aqui, venho no próximo, tá? E assim eu vou descendo, gente, até ali embaixo, fazendo do mesmo jeito. Aí, quando eu chegar ali, eu esqueci de queimar a pontinha, gente, vou até queimar pra não desfiar muito. Aí, quando eu chegar ali na parte de baixo, que tem as alcinhas dos pontos, né? Dos pontos baixos torcidos, eu venho mostrar pra vocês mais uma vez como que a gente vai fazer ali, tá? O processo vai ser o mesmo, mas é só pra vocês não terem dúvida. Ó, pessoal, então desci fazendo aqui a costura, tá? Aqui, gente, eu tô usando os pontos baixos, mas caso você queira usar outras alcinhas aqui dos pontos pra fazer a costura, pode também, tá? O importante é a gente manter aqui essa alça bem costurada, ó. Cheguei aqui na divisa entre os pontos e aqui essa alcinha de baixo. Então, aqui nessa parte, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a costura pegando tanto o ponto aqui de baixo quanto essa alcinha aqui, ó.
ó. Ajusto aqui bem. Volto aqui no mesmo lugar. Ajusto esse fio pra ficar bem bonito aqui, essa costura, ó. Aí, agora eu vou tirar aqui esse marcador. E agora a costura vai ser na parte dessas duas alcinhas, tá? E a sequência aqui é a mesma, ok? A gente vai pegar aqui nas alcinhas agora. E eu vou pegar de 2 a 3 vezes cada alcinha dos pontos aqui, ó. Vamos ver aqui por baixo. Passa aqui pela alcinha. Ó, ajusta bem aqui. Vou passar 2 vezes aqui. Pelo menos, tá, gente? Pelo menos 2 vezes, sempre. E aqui a gente vai seguindo com a nossa costura dessa forma, ó. Então, eu já costurei essa parte aqui, tá? A gente também vai sempre procurando deixar bem tapadinha essa alça de metal, ó. Então, aqui na parte das duas alcinhas, a gente sempre vai costurar também do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês. E aqui a gente costura nos pontos baixos, tá certo? Vou terminar essa costura e já venho mostrar pra vocês aqui a parte de acabamento dessa parte de cima. Então, pessoal, eu desci aqui fazendo a união, tá? Ó, pra vocês verem, eu já uni a primeira alça. Por quê? Porque provavelmente eu achei que estava gravando essa parte aqui de baixo e não estava. Ainda bem que eu vi antes de finalizar tudo, tá? Então, vamos lá. Depois que a gente chega aqui nessa parte de baixo, a gente faz as uniões, né? Ó, então aqui eu vou vir mais uma vez aqui nesse pontinho. No mesmo ponto que eu tô trabalhando, que é o último aqui dessa lateralzinha. Desço ele um pouquinho aqui pra baixo. E agora, eu vou vir aqui embaixo desse ponto, que é o ponto que eu fiz esse pontinho aqui da lateral, tá? Nem que seja só uma vez, pra fazer como se fosse a curvinha aqui, ok? E puxo. Só deixo aqui essa tirinha pro ladinho aqui. Venho aqui e ajusto bem, tá? Dessa forma aqui. Agora, a gente já chegou na parte das duas alcinhas. Eu falo duas alcinhas porque são essas alcinhas aqui, tá? E aqui é uma parte super simples, porque a única coisa que a gente precisa fazer é passar aqui por elas, tá? Então, uma... Volto de novo na mesma alcinha. 2. E na mesma alcinha, 3. Tá? E do mesmo jeito que a gente faz um processo, se eu começar a fazer dessa forma, eu tenho que ir até o final desse mesmo jeito, tá? Pra não ficar com buracos, ó. Então, aqui, 3 vezes. Venho pra próxima alça, ó. Venho aqui. Uma. Duas. Venho no mesmo lugar. 3. Certo? E eu venho fazendo esse mesmo processo aqui. Lembrando que eu sempre tenho que posicionar a minha alça aqui, ó, de forma que ela fique certinha, tá? Retinha aqui também, tá certo? Então, vou continuar essa mesma costura aqui, meus amores, do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês aqui, ó. Nessa parte reta, quando eu chegar aqui, depois que eu costurar as 3 vezes aqui na divisa, eu venho costuro uma vez nessa alcinha aonde tem o ponto que eu fiz, esse primeiro ponto baixo torcido, e subo fazendo a costura do mesmo jeito que eu fiz do lado de cá, tá certo? Então, vou finalizar aqui e já venho mostrar pra vocês o ponto baixíssimo que a gente vai fazer ali em cima.
Então, pessoal, fiz aqui a costura da minha primeira alça, tá? Subi com o meu fio aqui pra cima. E agora, vamos fazer aqui a carreira de pontos baixíssimos que eu falei pra vocês. Vou tirar aqui o fio. É só um acabamentinho mesmo, tá, gente? Então, tiro aqui da agulha de tapeceiro. Levo essa alcinha lá pra trás. Eu vou passar mais uma vez aqui por baixo da alça. Já que a gente já tá fazendo esse processo mesmo. Passa aqui por baixo da alça mais uma vez. E agora, eu vou vir aqui nessa alcinha. Não vou precisar vir na alcinha que a gente fez, tá? Porque eu quero aproximar aqui agora. Laço e trago aqui pra frente. Não, melhor pegar aqui mesmo, gente, pra ficar a primeira alcinha, porque querendo ou não, quando eu laço esse fio trago pra frente, ela não forma logo de cara o ponto baixíssimo, né? Então, ó, pega a alcinha que eu fiz, daquele primeiro ponto, laço, trago aqui pra frente, ó, tô pegando as duas alças. Venho no próximo ponto, pegando as duas alcinhas, laço, um ponto baixíssimo, ó. No próximo laço, um ponto baixíssimo. No próximo laço, um ponto baixíssimo. No próximo laço, um ponto baixíssimo, ó. E vai ficando assim por enquanto, tá vendo? Vai dando um acabamento aqui pra essa parte de cima, tá? E eu sigo esse processo até o final ali. Ó, pessoal, então eu cheguei aqui no meu último pontinho, já tem um nozinho aqui onde vai começar a fazer a costura, laço e faço um ponto baixíssimo. Caso você ache que você tem fio o suficiente pra fazer a costura desse outro lado aqui, meus amores, com o mesmo fio, pode fazer, tá? Aí vocês podem fazer aqui direto. Mas caso vocês achem que não, é só puxar essa alcinha aqui pra fora, ó. Puxa bem aqui pra fora. E daí, vocês vão passar, ó, por baixo do nozinho que a gente fez. Ó. Passa aqui por baixo desse nozinho. E vocês vão fazer o arremate aqui nessa parte de trás, tá? Faz o arremate aqui certinho e costura a outra alça, tá bom? Então, vocês vão fazer o mesmo processo, meus amores, que eu fiz na alça, ó, pra vocês verem como fica bem bonita, tá? Essa aqui é a parte de trás, porque aqui é onde tá minha cicatriz, e agora é a parte da frente que a gente vai costurar, tá bom? Do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês a outra alça. Vou costurar tudo aqui certinho e já venho mostrar pra vocês. Então, pessoal, finalizada a nossa bolsa Siena, gente, olha pra vocês verem que linda. Já apliquei aqui a minha etiqueta pra facilitar esse processo, tá? E agora a gente só vai aplicar a nossa alça aqui nas laterais. Como já tem a argola aqui, é só atravessar, tá? Eu acabei não colocando o botão imantado, pessoal, porque ela já ficou bem fechadinha, tá? Ó, conforme a gente fecha aqui, ela já fecha bem. Mas se você preferir, você pode pôr o botão mais ou menos aqui nessa parte de baixo, tá? Na altura ali da etiqueta. Aí, prontinho. E ela ficou super econômica, meus amores, ainda sobrou 170 gramas do rolo de fio da Miliar, ela ficou com 330 gramas, e de altura, no final, ela ficou com 18 centímetros e meio até aqui na parte de cima e 12 centímetros nessa parte menorzinha aqui. Tá certo? Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse tutorial com suas amigas crochiteiras, hypar esse vídeo se aparecer essa opção aí pra vocês e comentar aqui embaixo o que vocês acharam desse tutorial, tá bom? Beijão, meus amores, e até a próxima aula!